Canal A Voz da Experiência com César Barsi. O meu intuito hoje é fazer um vídeo falando sobre previdência, né? Então o que eu diria para vocês, né? O conceito básico de previdência, né? Quando surgiu lá na década de 50 com o Getúlio Vargas, ele criou a Previdência Social, né? Então isso foi algo que estava ocorrendo na Europa, né? Estava se desenvolvendo a previdência privada, previdência pública, né? E aí, então, assim, o que consistia, né? De o empregador recolher uma parte o empregado recolhia e o empregador complementava um valor e repassava para a previdência, né? E esse valor ia sendo, a previdência juntava de várias pessoas, usava esses recursos e investia, né? Investir em papéis, assim, tudo para aumentar a fazer esse valor da previdência de todos render, né? Então o que acontece, né? O conceito de previdência, assim, no caso, seria assim, tu contribuiria por 35 anos, né? E aquele montante que tu acumulou em 35 anos ia gerar um rendimento mensal que pro resto da tua vida, depois que tu fechasse os 35 anos, tu teria, por exemplo, um rendimento ali que seria a tua aposentadoria, né? Tu recolheu 10 salários mínimos, o certo seria tu receber 10 salários mínimos, mas com o tempo fomos modificando essa proposta, né? Então, assim, o certo seria, assim, a gente receber com o dinheiro que a gente mesmo recolheu. Mas no decorrer da Previdência, foram desviados valores da Previdência para outro. No início, quando não se tinha pagamentos de aposentadoria, só entravam recursos, o governo se apropriou desses recursos para investir na infraestrutura do país, né? Se investiu na Transamazônica, se investiu nas estradas, se investiu na Itaipu, uma série de CSN, Vale do Rio Doce, um monte de empresas. E o certo seria, depois de um tempo, o governo repor esse valor. Mas isso não ocorreu. O que aconteceu, né? E também desvios, assim, fraudes e muitos desvios, assim, que foram retirando o patrimônio da Previdência. Então, hoje em dia, por exemplo, uma pessoa aposentada, ela não vive com o recurso que ela gerou. Hoje em dia é necessário as pessoas que recolhem a Previdência com esses jovens que trabalham, que sustentam os aposentados. Então o dinheiro não é o rendimento que o aposentado contribuiu. Ele tem direito àquilo porque ele contribuiu, mas digamos assim, se chegasse um momento hoje que os jovens não quisessem mais trabalhar de carteira assinada, ia dar um baque na Previdência e as pessoas iam ficar sem Previdência. Então, assim, você também pode criar, né, a sua previdência própria, né? Você poder juntar valores e comprar imóveis, assim, e ter um aluguel depois de aposentado, né, para complementar a sua aposentadoria, que é pequena hoje em dia, né? Outra coisa, assim, você também poderia, né, essa reforma da Previdência, eu acho que, como ela atingiu só as pessoas de renda mais baixa, eu acho que ela serviu mais para beneficiar os bancos, né? Porque com uma previdência ruim se faz necessário fazer uma previdência complementar, uma previdência privada. Quem ganha com isso? Os bancos, né? Então, assim, mas assim, você pode, digamos que eu nunca mais vou trabalhar de carteira assinada, você é autônomo, e eu vou fazer minha previdência. O que eu posso fazer? Se eu sou uma pessoa econômica e disciplinada, eu começo a guardar o dinheiro numa aplicação e vou alavancando, e juro sobre juro. Vai chegar um momento, digamos, que eu vou ter um montante lá e vou viver só dos dividendos desse dinheiro, entendeu? Então a previdência pode ser feita dessa forma, pode se criar... Você adquirir um plano de previdência privada, né? Eu quero ganhar 2 mil por mês, eles vão dizer quanto você vai contribuir. Geralmente você vai contribuir uns 10, 15 anos, né? E vai ter isso aí. Claro que é um risco no futuro, né? Como ela é administrada, a previdência pública é administrada por políticos, eles vão quebrar mais um pouquinho, né? Eles já quebraram isso, vão quebrar mais um pouco. E assim, o que eu acho, assim, que o futuro da previdência pública, ela não vai fechar total, né? Mas todo mundo vai ganhar salário mínimo, né? E a pessoa não vai conseguir viver bem, né? E assim, e daqui a pouco, se você tiver previdência privada, eles vão fazer a sacanagem de você ter que escolher, ou você fica com a previdência privada, ou você fica com a pública, né? Então, a política é muito comum isso, entendeu? Então, assim,
Previdência privada é isso aí, você pode optar pela, né, ter a carteira assinada e ter os seus direitos ali, se aposentar por tempo de serviço, ou você pode trabalhar autônomo, ter o seu comércio, vender fruta, vender cosméticos, ser cabeleireiro, ser camelô, o que for, e recolher no banco o seu valor e depois de um tempo viver dos rendimentos. Então, o que eu queria falar sobre Previdência é isso aí, pessoal. Muito bom dia.